Meus irmãos, queria convidá-los a abrirem a palavra de Deus, salmo bem conhecido, talvez seja um dos ou até mesmo o seu salmo preferido. Para mim ele é considerado por John Stott até como a coroa dos salmos, Salmo 139. Se puder abrir, Salmo 139, até se tiver alguém sem Bíblia ao seu lado, você puder auxiliar. Salmo de Davi, Salmo 139. Durante esse ano nós estaremos refletindo aqui na igreja como tema anual sobre o Deus que governa, o Deus que tem o controle sobre todas as coisas. E durante esse mês de janeiro, o Deus que governa é o Deus que criou todas as coisas. E durante a semana eu fiquei pensando, alguns textos, alguns capítulos, até mesmo outros salmos vieram à minha mente. Falar sobre o Deus Criador, vem Gênesis capítulo 1, capítulo 2, você tem uma possibilidade enorme de textos. E Deus me levou ao Salmo 139, principalmente onde ele trata sobre essa questão do seu governo, do seu senhorio e do que ele nos criou para sermos, daquilo que ele formou em nós e como ele governa de forma bem pessoal a nossa vida, a nossa existência. E para mim aqui Davi transmite isso de forma muito clara, de forma muito objetiva. E durante a leitura desse salmo nós iremos perceber isso, e talvez até você já tenha, como eu, ouvido várias pregações nesse salmo e já tenha bem as divisões dele até na sua mente. E o desafio que vem ao coração é: Senhor, revela-te um pouco mais, manifesta-te um pouco mais, nos leva a aprender do Senhor um pouco mais. E esse salmo é tremendo, irmãos, para isso. Salmo 139, diz assim a palavra do Senhor: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Tomara, ó Deus, desses cabo do perverso. Apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, como teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, e não abomino os que contra ti se levantam. Aborreço-os com ódio consumado, para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Amém. Vamos orar?
Senhor, colocamos aqui o nosso coração diante do Senhor, da Tua palavra, e rogamos ao Espírito Santo de Deus que está aqui, que habita em nós, que nos guie a toda a verdade. Nos quebrante, Senhor, se for preciso, nos discipline, mas acima de tudo, revele-nos a Tua glória, a Tua graça, e nos deixe aqui perplexos com a Tua beleza, com a Tua formosura, com a Tua grandeza, Pai. Que gere no nosso coração adoração e louvor ao Teu nome, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, os salmos, eles são a expressão de um povo que adora a Deus. Eles são fruto de um aprendizado teológico, sim. Os judeus faziam questão de passar os ensinamentos, a palavra de Deus às outras gerações. Os pais foram instruídos pelo próprio Deus, como a gente vê em Deuteronômio 6, a ensinarem os seus filhos, a darem aos seus filhos uma cosmovisão bíblica acerca de todas as definições da existência, que eles pudessem ter uma visão bíblica. Não uma visão egoísta, não uma visão humanista, mas uma visão bíblica. E Davi, como sendo filho de Jessé, ele foi instruído desde cedo no caminho do Senhor. Davi conhecia Deus. Davi experimentou de uma vivência com Deus muito intensa ainda na sua juventude. Ele mesmo relata que quando pastoreando as ovelhas do seu pai, de Jessé, ele se deparou uma vez com 2 animais selvagens, um leão e um urso, e Deus o livrou das garras dos 2 animais. Ele, quando se coloca diante de Golias, ele tem uma convicção muito grande no seu coração, de que Golias é um incircunciso, ele não faz parte da aliança, do pacto de Deus, enquanto que ele, Davi, ele fazia parte dessa aliança e desse pacto com Deus. Por isso que ele vai contra Golias, não na força do seu braço, não nas suas habilidades, mas na força do Senhor. Davi, ele quando peca, aquele episódio triste na vida de Davi, quando é confrontado pela palavra de Deus, Davi confessa o seu pecado, e uma das declarações mais graves, mais profundas que Davi faz no Salmo 51, que é o salmo da sua confissão, é quando ele declara: pequei contra ti e contra ti somente. Ele tem essa consciência de quem é Deus e de quem ele é na presença de Deus. Ele tem a consciência de que o relacionamento que Deus tem com ele não é um relacionamento superficial, também não é um relacionamento acadêmico, um relacionamento frio, nem tampouco um relacionamento funcional, onde Deus ali de forma fria, no seu escritório, com seu ar-condicionado ligado, bem trajado, ele olha lá do céu e diz assim: olha, vou fazer desse rapaz aí um rei, e ele vai me servir assim, 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 e ele vai aprender isso, isso e isso, e pronto. Deus não tem esse tipo de relacionamento. Nós percebemos desde Gênesis um relacionamento muito íntimo que Deus desenvolve com os seres humanos, com aqueles a quem Ele chama. Nós percebemos Deus se relacionando com Adão, mesmo em meio à queda, na viração do dia. O Senhor aparece a Adão ali, procurando Adão, e Ele pergunta: Adão, onde estás? E Adão, por já ter essa consciência do pecado, por já se perceber desnudo diante de Deus e percebendo toda a sua vergonha, toda a maldade que já habitava no seu coração, Adão foge da presença de Deus, mas Deus continua insistindo em buscar Adão. Quando depois Caim mata Abel, Deus em Sete levanta uma nova descendência, e depois lá em Enoque se passa a buscar o nome do Senhor, ou a invocar o nome do Senhor, e Deus ele vai se relacionando. Nós percebemos isso na caminhada com Noé, na caminhada com Abraão, na caminhada com seu povo. Deus é um Deus que se relaciona. Quando o povo de Deus está no Egito, clamando por causa dos seus exatores, daqueles que lhes faziam mal, Deus ele diz que ouviu o clamor do seu povo e desceu para libertar o seu povo. Então Deus é um Deus extremamente relacional, e Deus é o mesmo Deus. Entretanto, irmãos, todo o distanciamento que não apenas a nossa geração,
mas todas as gerações que surgiram após a queda, todo o distanciamento que nós desenvolvemos por Deus ou com Deus, cada vez mais essas coisas vão ficando claras, e talvez na nossa geração a gente perceba isso, recheado principalmente com uma série de ideologias, e principalmente com essa ideologia do politicamente correto e tantas outras que tomam conta da mente da sociedade, onde cada um tem a sua própria verdade e ninguém deve impor a sua verdade a ninguém, e todos devem se tolerar de alguma forma. A gente percebe então que a pessoa de Deus, ou até mesmo símbolos que representam a cristandade, eles são retirados, ou eles procuram, ou a sociedade procura cada dia extirpar esses símbolos e a imagem de Deus e o nome de Cristo da mente das pessoas. Como resultado disso, nós percebemos relacionamentos cada vez mais usuais, relacionamentos de consumo, relacionamentos funcionais, relacionamentos que são cada vez mais superficiais. Marido que está lá casado com a sua esposa, muitas vezes ele vai viver aquele relacionamento com ela com vistas ou desejando apenas a satisfação de desejos sexuais, ou desejando apenas que ela cumpra o seu papel como esposa, ou desejando apenas o produto do final do mês, o salário da sua esposa, ou desejando apenas uma satisfação social. Ele tem filhos, mas não se relaciona tampouco com seus filhos. Ele tem amigos no trabalho, mas o seu relacionamento ou os seus relacionamentos são meramente relacionamentos funcionais. Se de repente se pergunta como você está, o interesse não é saber as questões da alma, as questões do coração, mas é uma pergunta simplesmente como uma saudação qualquer, como algo que a gente aprende e a gente simplesmente reproduz, mas não há nenhum desejo no coração em se conhecer o outro, em se saber como o outro está, em saber da vida do outro e poder de alguma forma ser usado como bênção na vida do outro. Se a gente enxerga isso no mundo, não é muito diferente dentro da igreja. E aí a gente tem uma constatação muito triste. A constatação é nos dada pelo Salmo 115, e aí a gente se torna aquilo que a gente adora, a gente se torna parecido com aquilo que domina o nosso coração, e a gente passa a vivenciar o tipo de relacionamento que nós temos com Deus. Se os nossos relacionamentos dentro da igreja, na comunidade da fé, eles são meramente funcionais, eles são relacionamentos superficiais, se a nossa relação em casa, com o esposo, com a esposa, com os filhos, se as nossas relações de trabalho refletem simplesmente a visão de mundo que esse mundo tem, irmãos, isso é reflexo daquilo que de alguma forma tem dominado o nosso coração. Se a nossa relação com Deus é uma relação profunda, se essa vida com Deus é uma vida profunda, nós vamos vivenciar de igual modo essa verdade nos nossos relacionamentos interpessoais. Entretanto, se não é, nós temos aí um problema muito sério. Nós falamos sobre, de forma bem rápida, o conhecimento que Davi tinha de Deus e o relacionamento que Davi tinha com Deus. E essa percepção sobre quem é Deus e como Deus se relaciona comigo, ela transforma diretamente a minha vida e as minhas relações. E aqui no Salmo 139, Davi nos mostra de forma muito clara como é que ele percebe esse relacionamento que Deus tem com ele. Como é que ele enxerga e como é que ele vivencia essa relação que Deus tem com ele. Isso não foi passado por Jessé a Davi. É claro que a bagagem teológica que Davi tinha foi passada por Jessé, mas as experiências que Davi ele angariou durante os anos da sua vida, essas experiências foram fruto da sua relação pessoal com Deus. Porque Deus é um Deus pessoal, ainda que como pais nós ensinemos a palavra de Deus e o caminho de Deus aos nossos filhos, um dia eles precisarão experimentar de forma prática a sua relação com Deus, a sua vida com Deus.
eles precisarão aprender a discernir, a ouvir a voz de Deus, e Deus se relacionará com eles de forma pessoal. Deus não se relaciona de forma como que por atacado, como que com um grupo, mas Deus se relaciona de forma pessoal. Nós podemos ouvir a mesma pregação e termos de alguma forma, da parte de Deus, aplicações diferenciadas, áreas diferentes da nossa vida que são tratadas pelo Espírito Santo, porque Deus ele se revela de forma pessoal. E dentro dessa pessoalidade, Davi ele vai levantar aqui alguns pontos que são essenciais para a nossa compreensão, assim como foi para Davi também, dessa forma como Deus se relaciona. Primeiro desses pontos, eu queria que você percebesse do versículo 1 até o versículo 6. Veja só, Davi vai dizer que Deus sonda e conhece o seu coração. Deus sabe quando Davi se senta e quando Davi se levanta. Deus penetra os pensamentos de Davi. Deus esquadrinha os caminhos de Davi. Deus esquadrinha até o deitar de Davi, conhece os seus caminhos. Ainda que a palavra não tenha chegado à sua língua, Deus já a conhece toda. É como se Deus estivesse de fato, como ele fala aqui no versículo 6, cercando Davi por trás e por diante, e sobre Davi pondo a mão, não deixando nenhuma brecha ou nenhum espaço para uma falta de conhecimento ou um conhecimento superficial. O que Davi está dizendo é que Deus conhece profundamente o seu coração. Deus conhece profundamente a ponto de saber as motivações, as inclinações, os caminhos do coração e também os seus descaminhos. Não há como nós fugirmos a essa realidade. Deus ele conhece, porque ele sonda, e ele tem propriedade para fazer isso. Nós vamos ver mais à frente. O fato, irmãos, é que nós muitas vezes conseguimos maquiar essa verdade diante dos outros, e tentamos maquiar essa verdade até mesmo diante de nós mesmos. Nós não queremos admitir muitas vezes coisas que estão presentes dentro do nosso coração e tentamos maquiá-las. É interessante que Tiago, na sua carta, ele diz que esses descaminhos do coração, ou essa tentativa de justificar, é como aquilo que se faz nas pescarias. Você coloca uma isca na ponta de um anzol, e o peixe olha para aquilo, e ele é atraído, e ele é seduzido por aquilo. Só que no nosso caso, é como se o nosso coração tivesse plena convicção de que aquilo ali é pecado, mas de alguma forma a gente tentasse justificar. A gente justifica muitas vezes falando sobre uma graça que não é graça, afirmando que, não, Deus perdoa, o que é que tem? Todo mundo faz, olha, não tem nada demais, é só uma bobagem. Nós vivemos numa era onde muita coisa já passou, onde as pessoas reputam isso aí hoje em dia como que nada. Na verdade já existem até muitas comunidades, muitas igrejas que toleram esse tipo de prática, então o que é que tem de mais? E nós tentamos de alguma forma justificar aquilo que não é justificado. Nós tentamos de alguma forma usar daquele expediente que Paulo trata na carta aos Romanos. Olha, então vamos pecar mais para que a graça seja mais abundante. E ele mesmo responde: de modo nenhum. Como podemos nós permanecer no pecado, nós os que para o pecado já morremos? É incoerente. Mas o campo aqui é o campo da mente, é o campo do coração. É o campo onde muitas vezes as pessoas não vão perceber, mas nós temos consciência. Nós vemos as nossas motivações. De alguma forma, elas pulam diante dos nossos olhos. A luz vermelha muitas vezes acende e a gente resolve ultrapassar mesmo assim o sinal, ou os sinais que Deus nos dá. É como se, de alguma forma, eu tentasse justificar aquilo que é motivação e que ainda não se tornou pecado, para que ele se torne lá na frente. É como se de alguma forma eu olhasse para o meu coração e percebesse os seus descaminhos e dissesse assim: ainda bem que ninguém está vendo. Uma vez num acampamento, eu lembro que eu usei uma imagem lá, uma figura, e eu disse assim: olha, imagina se colocassem implantado na sua mente um programa, sei lá o que, um chip, onde depois de 24 horas, todos os seus pensamentos
pudesse ser passado num telão como esse diante da igreja. Quem aqui toparia esse experimento? Irmãos, pense numa coisa complicada. Não precisariam ser os nossos atos, aquilo que nós olhamos, mas os nossos pensamentos, as intenções. Muitas vezes a inveja que ninguém está vendo, muitas vezes o desejo de omitir alguma coisa, o desejo por um outro homem, por uma outra mulher, o desejo, sei lá, coisas que estão presentes lá dentro e que nós temos consciência e que nós temos vergonha muitas vezes até de falar sobre elas. Imagina, são coisas que nós não queremos mostrar aos outros, porque nós pensamos muito e damos muito valor a algo chamado reputação. E aí a primeira coisa que vem à nossa mente é: e o que é que vão pensar de mim? Mas Davi expressa aqui que nessa sua relação com Deus, não tem como ocultar essas coisas. Deus, Ele vê, Ele sonda, Ele conhece o coração. E aí nós cometemos um erro muito grave, porque nós aprendemos a teologia da onisciência de Deus, e aí nós vamos ensinar os nossos filhos e ensinamos a nós mesmos, meio que com aquela musiquinha: cuidado olhinho no que vê, cuidado boquinha o que fala, o Salvador do céu está olhando para você, cuidado. E aí a imagem que surge na nossa mente é aquela imagem do fiscal da Receita Federal, quando a nossa declaração cai na malha fina e ele vai examinar item por item. É Deus, aquele fiscal. Ou então, quando nós passamos do limite de velocidade e não nos demos conta de que aquele policial rodoviário estava com um radarzinho lá na beira da pista. E aí depois que a gente passa, a gente assim: Deus viu, meu Deus. A gente cresce com esse temor de Deus, que não é um temor bíblico. É claro que a Bíblia fala do temor de Deus, o temor do Senhor, até como sendo o princípio da sabedoria. E de fato a palavra temor, ela muitas vezes vai ter a mesma tradução para pavor, para pânico, para medo. Entretanto, irmãos, quando nós percebemos aquilo que nós lemos no início desse culto, o Deus que abriu o Santo dos Santos para que a gente pudesse entrar e ter um relacionamento com Ele, esse temor do Senhor se torna em adoração, se torna em louvor, em exaltação, por perceber um Deus que conhece o meu coração como nem mesmo eu conheço, que sonda o meu coração e que mesmo assim não desiste de mim, que não está preocupado com a minha reputação, mas que por causa da obra de Cristo na cruz, Ele me aceita como seu filho. E Davi aqui, ele expressa essa verdade quando ele diz: tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não posso atingir. O versículo 6. Davi não está dizendo assim: meu Deus, eu estou perdido, eu vou ser fulminado porque Deus vê o que se passa no meu coração. Mas Davi exalta a Deus. Davi tem a consciência de que Deus vê. Davi tem a consciência de que relacionamento com Deus não é algo que fica restrito às prateleiras onde os livros estão lá empoeirados, não é restrito apenas a uma escola dominical ou a um culto, mas relacionamento com Deus é algo que é vivido em todos os momentos, de um Deus que me conhece profundamente. Zygmunt Bauman, ele fala que a nossa geração é uma geração que vive relacionamentos líquidos. E relacionamentos líquidos são superficiais. Eles se perdem como a água que se esvai por nossos dedos. Eles não se sustentam, eles não se mantêm, são relacionamentos de consumo. Mas com Deus não é assim, irmãos. Deus, quando se relaciona conosco, Ele trata com o nosso coração. Ele vai na parte essencial, na parte principal, no mais radical do nosso ser. Ele encontra o nosso coração e Ele conhece o nosso coração e Ele sonda, Ele vasculha, Ele chega até aos porões empoeirados da nossa alma e Ele vasculha o que tem lá. Ele vasculha, não tem como esconder. Mas há um segundo aspecto que Davi descreve a partir do versículo 7.
Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Essas duas perguntas são as perguntas principais e que nos conduzirão no discernimento até o versículo 12. Porque Davi agora está falando meio que como a nossa posição no mundo agora, a nossa geografia, onde nós estamos, como nós podemos de alguma forma fugir dessa realidade ou fugirmos do Espírito de Deus. Como é que eu posso de alguma forma fugir da presença de um Deus que sonda e que conhece? Eu lembro que há algum tempo atrás, conversando com um adolescente, ele falava das lutas dele, questões do coração e de práticas pecaminosas. E muitas vezes nesses descaminhos a gente pensa que fechando a porta do quarto a gente pode acessar o que a gente quiser, porque na verdade ninguém está vendo. A gente pensa que pode burlar qualquer tipo de lei, porque a probabilidade de sermos pegos é muito pequena. A gente pensa que a gente pode entrar no supermercado, ou acessar um site, ou participar de movimentos ou de processos, porque na verdade minha esposa não está vendo, meu marido não está vendo, ninguém da igreja está vendo. Há um tempo atrás, alguém marcou lá num vídeo, mandou para mim um vídeo de um comediante, e ele fazendo lá um vídeo sobre o crente que entra no supermercado para comprar cerveja. E aí ele está lá, pega lá aquele pacote lá, coloca no carrinho dele lá e está empurrando. De repente chega uma irmã da igreja: irmão, a paz do Senhor, nossa, que é isso no seu carrinho? Ele diz: não, eu peguei aqui, porque absurdo esse rótulo aqui, olha o que eles colocam no rótulo, que coisa feia, eu já ia devolver. É meio que esse medo que a gente tem de ser descoberto. Me diz aí um lugar onde eu possa fugir, que nesse lugar eu quero ir. E as imagens que Davi vai usar aqui, elas são excelentes. Primeiro ele diz assim: olha, se eu subo aos céus, lá estás. Mas se eu faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. E a palavra abismo aqui é literalmente Sheol, ou inferno. Veja só o que é que Davi usa aqui. Olha, se eu subo aos céus, e talvez no céu seja fácil para nossa mente discernir a presença de Deus. Se eu entro na igreja, se eu estou no ministério, se eu estou num lugar onde Deus é pronunciado, é falado, lá tu estás. Mas Davi vai usar aqui a figura mais grave: se eu faço a minha cama, se eu estabeleço o meu descanso, o meu lugar de conforto lá no inferno, lá tu estás também. E sabe, irmãos, como o pastor Augustus fala, nós vivemos nos nossos dias meio que um cristianismo ateísta. Nós não somos ateus confessionais, nós somos cristãos confessionais, mas vivemos uma espécie de ateísmo prático. Porque se eu me livro dos olhos dos outros, se eu me livro dos olhos das pessoas que de repente possam me descobrir, eu posso fazer o que eu quiser. Se eu faço aquela viagem e eu estou lá carente, e de repente aquela mulher dá um flerte comigo, ninguém está vendo, ninguém vai saber, o que é que tem de mais? Olha, ninguém vai ficar sabendo disso, que os olhos não veem, o coração não sente. Então beleza, vamos lá, vamos pecar. E esse é o tipo de ateísmo prático que é vivenciado nos nossos dias. Nós não fazemos porque temos a consciência de que Deus está presente. Nós não fazemos porque muitas vezes temos o medo, o receio de sermos pegos por alguém. Esse é o ateísmo cristão. E aí, Davi questiona isso. Se eu subo aos céus, lá tu estás, mas se eu estiver lá no meio do inferno, lá estarás também. Não tem como fugir, não tem como negar a presença de Deus constante comigo. O Espírito Santo que habita dentro de você que é crente, ele não se retira de você quando você resolve pecar. É por isso que nós muitas vezes entristecemos o Espírito Santo. E até mesmo chegamos a apagar a ação do Espírito Santo, não retirá-lo de dentro de nós, porque não depende de nós, mas muitas vezes até apagar a sua ação no nosso coração. Imagina, ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa e você é templo do Espírito.
E muitas vezes incorremos no erro que Paulo fala, tornamos o templo do Espírito como sendo templo de prostituição. E o Espírito Santo não está saindo de nós. Davi faz outro contraste entre a luz e as trevas. O versículo 11 ele diz: olha, as trevas com efeito me encobrirão, a luz ao redor de mim para noites, serão densas trevas, aqui ele não me encontra. A clareza que vem à mente dele, dada pelo próprio Deus, é: a luz e as trevas são a mesma coisa, não tem como eu me ocultar da tua presença. Não tem. E aqui no versículo 13, irmãos, nós temos a base de todo esse relacionamento. E aqui uma coisa que me vem à mente é o seguinte, que quando nós não temos essa base, até a nossa relação com Deus, principalmente a nossa relação com Deus, ela é montada sobre a areia. Pastor Sávio pregou sobre isso aqui naquele culto de virada de ano. Aquele que ouve as palavras edifica a sua casa sobre a rocha, e aquele que edifica a sua casa sobre a areia. E essa é a base, esse é o estofo de todas as coisas. É esse conhecimento que Davi vai revelar aqui para a gente, que sustenta a base de um Deus que me conhece, de um Deus que está presente onde eu estiver. Veja só o que é que ele diz: pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe, graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contassem, excedem os grãos de areia, contaria, sem jamais chegar ao fim. Quando a gente olha, por exemplo, aqui para a palavra formaste, no versículo 13, e depois teceste, a gente olhando o restante desse texto, a gente vai ver Davi falando outras vezes que foi formado, que foi desenvolvido, que Deus ouviu a substância ainda informe. A gente tem uma condução natural da nossa mente de pensar que essas duas palavras que ele usa aqui no versículo 13, elas são iguais, até porque está revelado assim na nossa tradução. Entretanto, no texto hebraico original, essas palavras são diferentes. Por exemplo, a palavra formado aqui no versículo 13, ela é diferente da palavra formado do versículo 15. A palavra formado aqui no versículo 13, ela tem um sentido de alguém que foi obtido, adquirido, que se tornou uma posse de alguém. E é por isso que esse versículo 13 em diante aqui, ele é a base de todo o relacionamento com Deus. Porque o que Davi está dizendo aqui é: eu fui obtido pelo Senhor, eu sou possessão do Senhor, eu fui adquirido pelo Senhor ainda no ventre da minha mãe. Davi tinha a consciência de que ele pertencia a Deus. Ele tinha essa consciência como fruto desse relacionamento de que Deus tinha uma aliança com ele. Não era uma aliança apenas com seus pais, não era uma aliança apenas com a igreja, com o povo de Israel, mas era algo pessoal. Tu me adquiriste, tu és o meu dono, eu sou possessão tua, o Senhor me obteve, eu sou teu. É essa consciência que Davi tem, essa consciência de pertencimento, que gera no coração de Davi agora todo esse relacionamento, ou essa percepção de relacionamento tão profunda que Deus tem com ele. É isso que é a base, é isso aqui que é todo o alicerce dessa relação de Davi. E sabe, irmãos, enquanto nós não tivermos essa consciência de que pertencemos ao Senhor, essa certeza de salvação, a certeza da graça, a certeza de que ainda que eu estivesse só nesse mundo, ainda que eu fosse o único ser humano, Jesus viria morrer por mim,
e pagar o preço do resgate por minha vida. Essa consciência, enquanto nós não tivermos essa consciência, irmãos, o nosso relacionamento com Deus, ele é frágil, ele é superficial, ele tende a ficar nessas coisas de troca. Olha, Deus me viu fazendo aquilo que eu não devia, agora eu tenho que pagar de alguma forma, por meio de alguma penitência, para que Ele não desista de mim. A base da consciência de Davi é: eu sou teu, eu sou teu. É esse pertencimento que dá todo sentido e significado à existência de Davi. É esse pertencimento que alicerça a relação de Davi com Deus, de Deus com Davi. A segunda palavra que ele fala é a palavra teceste. E a palavra tecer, ela tem um sentido de cercar, de guardar, de trancar, de bloquear. O que Davi está dizendo aqui é: eu sou guardado. Como fruto desse pertencimento, eu sou guardado pelo Senhor. É por isso que se eu subir aos céus, lá estás. E se eu fizer a minha cama lá no mais profundo abismo, no meio do inferno, ainda lá a tua mão há de me guiar, e a tua destra vai me suster. É essa consciência, fruto dessa base. Deus não desiste de mim, Deus não abre mão de mim. São como muralhas fortíssimas que se colocam ao meu redor, que se colocam sobre a minha cabeça. É alguém que está me guardando, é alguém que está dizendo: ele é meu e ninguém tasca, como eu digo ao meu filho. É meu, ninguém jamais vai arrebatar das minhas mãos, porque são meus, são minhas ovelhas, é minha possessão, são minhas preciosidades, ninguém toca. Essa consciência, irmãos, essa convicção aponta para essa relação íntima, porque não é meramente um estudo frio, onde Deus está olhando e você sai por aí citando meio mundo de autor de livros, e diz assim: olha, porque o autor tal, porque isso, porque aquilo outro, mas não experimenta. Isso é fruto de relacionamento, irmãos. Essa certeza é aquilo que Paulo fala da confirmação do Espírito, porque o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. É aquilo que os puritanos e os pietistas eles falavam tanto. Existe a questão lógica. Eu confessei Jesus, mas existe a confirmação do Espírito no coração. Porque, irmãos, de lógica, nós poderíamos seguir, como tantos seguem, qualquer tipo de ideologia, qualquer tipo de processo. Você se adequa às normas de um condomínio, você se adequa às normas de uma empresa. Se fosse meramente uma questão lógica e ponto final, era isso. Mas o que Paulo nos coloca lá em Romanos 8 é que há uma confirmação, há um testemunho interno do Espírito, de que eu sou filho de Deus, de que eu pertenço a Ele, de que eu sou guardado por Ele, de que minha vida não é uma sucessão de acasos, mas de que minha vida está guardada, de que todos os meus dias foram escritos e determinados antes mesmo que eu viesse a respirar nesse mundo, que Deus já cuidava de mim, que Deus já me amava, que Deus de alguma forma já se relacionava comigo. É por isso que Davi, quando termina essas sentenças, Davi exalta a Deus. Davi não termina essas sentenças com o coração pesado, cheio de culpa, cheio de remorso, cheio de ressentimento, dizendo assim: mas Deus poderia ser menos observador da minha vida, Deus poderia me esquecer um pouquinho, Deus poderia pagar esses negócios aí. Não, irmãos. Cada sentença que Davi fala, dessa profundidade relacional que Deus mantém com ele, Davi exalta a Deus, e não é diferente aqui. Davi no versículo 17 diz: que preciosos, ó Deus, são para mim os teus pensamentos, como é grande a soma deles. Davi está exaltando a Deus, Davi está louvando a Deus. Deus se relaciona de forma profunda, irmãos. E isso não se torna um peso para nós, um fardo, um receio, um medo para nós,
Porque a convicção que serve como base é: eu pertenço a Ele e Ele me guarda. O Deus que criou todas as coisas, como Isaías fala lá no capítulo 40, o Deus que formou todo o cosmos, que chama cada uma das estrelas do céu pelo seu nome, por ser Ele forte em força e grande em poder, nenhuma só delas vem a faltar. Esse mesmo Deus é o que olha e diz assim: por que dizes, pois, ao Jacó que o teu direito passa desapercebido diante do Senhor teu Deus? O Deus que é transcendente, que é completamente outro, que é fora da nossa realidade, da nossa existência, é o Deus também que se revela a nós. E que desde o começo, em Gênesis capítulo 1, já estava se revelando e tendo um relacionamento muito especial com os seres humanos. Mas, irmãos, dentro desse processo, existem pessoas que não têm essa consciência e que se rebelam contra isso, e que de alguma forma promovem uma série de ideologias, uma série de processos que tentam ou que intentam apagar Deus da memória, retirar Deus da história, tirar da existência a figura de Deus, de Cristo. E aí Davi tem essa consciência, e já naquele tempo ele experimentava isso, porque isso não é algo novo, irmãos. O desejo do ser humano de ser adorado e se estabelecer como Deus não é algo novo. Surge no início, nas primeiras páginas da Escritura Sagrada, em Gênesis capítulo 3, quando a proposta do diabo é absorvida por Eva: vocês serão como Deus. E o orgulho toma conta do coração de Eva. C.J. Mahoney, no seu livro Humildade, a Verdadeira Grandeza, um livro que eu recomendo para você ler, A Humildade, a Verdadeira Grandeza, C.J. Mahoney. Nesse livro ele fala que o orgulho é o principal dos pecados, porque até a própria idolatria, ela serve ao orgulho humano. A idolatria é nada mais, nada menos do que estabelecermos ídolos para satisfazer o nosso coração, para satisfazer o nosso ego, o nosso orgulho. E o orgulho, ele é o desejo de roubar a supremacia de Cristo, descrito lá por Mahoney. É o desejo de usurpar a supremacia de Cristo. E aqui, irmãos, Davi, ele constata essa realidade. Existem homens que se rebelam deliberadamente ou insidiosamente contra Deus. Como inimigos de Deus, eles falam malícias, eles proferem impropérios. O discurso deles é egocentrado. O centro deles é a existência deles mesmos. E eles tentam implantar o seu sistema, seja A, seja B, seja direita, seja esquerda, seja isso, seja aquilo outro, como sendo proposta redentiva, onde nós podemos alcançar o ápice, onde nós podemos alcançar a satisfação, onde nós podemos alcançar maior riqueza, onde nós podemos alcançar maior igualdade social, onde isso ou aquilo outro, com base naquilo que nós podemos desenvolver. E não como fruto dessa vida com Deus, onde as bênçãos e a própria definição de vida flui de Deus. Então é qualquer sistema, irmãos, é qualquer tipo de ideologia. E ele diz aqui, de forma muito contundente: não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, e não abomino os que contra ti se levantam, aborreço-os com ódio consumado, para mim são inimigos de fato. E talvez aqui você levante e diga assim: opa, existe uma discrepância aí, existe uma incoerência nesse texto, porque Jesus, lá em Mateus capítulo 5, quando ele está falando lá no Sermão do Monte, a partir do versículo 38, ele fala lá sobre a vingança, e ele fala lá sobre aquela questão de amor ao próximo, e ele vai dizer: olha, se o teu inimigo, se o teu adversário fizer alguma coisa, não pague na mesma moeda. Se ele pedir para andar 1 milha, anda 2, se ele pedir a capa, dá a túnica. Ore pelos seus inimigos, ame aqueles que perseguem a você. E aqui eu preciso dizer a você, o que Davi está falando aqui não são dos seus inimigos,
Davi, por exemplo, ele teve diante de si a vida de Saul naquela caverna. E Davi, quando olha para Saul ali, tem a oportunidade de matar Saul. Davi tem uma consciência de que Saul foi ungido por Deus para liderar o povo. E ele não mata Saul. E ele se arrepende até do pedaço da roupa de Saul que ele rasga. Ele tem essa consciência. Logo, não são os nossos inimigos pessoais. Pessoas que se levantam contra nós, a forma de serem tratadas é Mateus capítulo 5, a partir do versículo 38. É orando, é amando, é servindo. Brasas vivas são amontoadas, mas o que Davi está falando aqui são inimigos de Deus. E outra coisa que a gente precisa perceber nesse texto, é que Davi não está se colocando aqui como um cavaleiro da justiça, que de alguma forma agora vai sacar a sua espada e sair por aí matando e destroçando tudo que é tipo de inimigo de Deus. Ele diz assim: tomara, ó Deus, desses cabo do perverso. Ele está dizendo assim: Deus, toma conta deles, Deus. Porque Davi sabe que a ira pertence ao Senhor, que a vingança pertence ao Senhor, e que a justiça do homem, ela não produz, a ira do homem, ela não produz a justiça de Deus. Então é uma oração imprecatória. Ele está falando desses homens para Deus. E isso nós podemos fazer, irmãos. Nós podemos fazer. E nós temos a obrigação de fazer como cristãos. Precisamos colocar diante de Deus os políticos do nosso país, os que promovem ideologias que são contra a palavra de Deus, qualquer tipo de descaminho que seja contra a palavra de Deus. Eles não são simplesmente os nossos inimigos, mas são inimigos de Deus. E esse discurso imbecilizado de não, a gente tem que respeitar, do politicamente correto, esse discurso de tolerância não é um discurso bíblico. E o nosso coração, como já dizia Lutero, ele precisa ser cativo, escravo das Escrituras. Nós não podemos de alguma forma baixar a guarda para qualquer tipo de coisa que se levante, mas a nossa guarda levantada, as nossas armas em punho, elas não servem para perseguirmos pessoas ou qualquer outro tipo de coisa, mas para assim colocarmos diante de Deus, porque antes de serem nossos inimigos, eles são inimigos de Deus. Davi os odeia com ódio consumado, mas ele fala dos inimigos de Deus para Deus. Isso também não nega a verdade de nós conscientizarmos a nossa casa, de conscientizarmos as pessoas que estão na igreja ao nosso redor. Precisamos ter uma consciência biblicamente orientada sobre esse governo de Deus, sobre o papel de Deus na história, porque Deus não perdeu o domínio da história, porque Deus não perdeu o controle da história. Davi declara isso quando ele diz: todos os meus dias foram escritos e determinados pelo Senhor. Deus não perdeu o controle, pelo contrário, Deus rege a história como um bom maestro que Ele é, para os seus fins santos, justos e perfeitos, para revelar o seu caráter, mesmo em meio a toda essa desgraça que a gente vê por aí. Deus, Ele conduz todas as coisas. E se nós percebemos os seus inimigos, se nós percebemos os anticristos que são levantados nos nossos dias, precisamos aprender a orar como Davi orou, apresentá-los e colocá-los diante de Deus, ainda que a gente exponha para Deus aquilo que está no nosso coração, que é ódio, e é ódio consumado. Essa ira aqui, irmãos, é uma ira santa. Até aqui ela é uma ira santa. E é exatamente aqui que a gente fica. Amém? Que passar disso é bronca. É querer fazer justiça com as próprias mãos. E aí a gente cai em pecado. Amém, irmãos? A gente precisa ter uma consciência bíblica. Ok? O final desse salmo, versículo 23 e o versículo 24, Davi termina de forma muito humilde. Davi, ele falou sobre homens de sangue, sobre homens que são abomináveis, sobre coisas que nós não devemos tolerar nem absorver.
Mas ele não termina de forma arrogante dizendo assim: ainda bem que eu não sou um deles, eu sou bom, sou perfeito. Davi termina orando, ainda que ele saiba que Deus sonda e conhece seu coração. Davi termina orando dizendo: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Uma palavra aqui me chama muita atenção, a palavra mal, porque maldade, ela está em vários compartimentos do nosso coração, não é verdade? E aí, assim, seria para nós até uma oração infantil a gente dizer assim: Senhor, vê se há em mim alguma maldade. A gente não precisa pedir para Deus que vê, para Deus perceber alguma maldade, a gente já sabe que tem. Se Davi está orando para Deus perceber e converter o coração dele, colocar o coração dele num caminho eterno, Davi sabe que no coração dele existe maldade. E aí, essa palavra mal aqui, eu fui dar uma pesquisada nela, e ela aparece 4 vezes no Antigo Testamento. Uma das aparições dela significa idolatria. E dessa raiz de idolatria se derivam várias outras palavras que tratam sobre idolatria, bem mais do que as outras raízes. Por exemplo, uma das raízes é quando a mãe de Jabes está para dar à luz, e ela sofreu muito no parto do filho. Com dores o dê à luz. A palavra dores ali é mal, a mesma tradução de mal aqui, só que ela só aparece aquela vez. Já para a idolatria aparecem várias vezes. Logo, irmão, eu penso que o que Davi está apontando aqui como caminho mau é esse caminho da idolatria do coração. É esse caminho onde, de alguma forma, a gente tenta se assentar no trono da nossa vida e dizer assim: quem governa sou eu, quem reina sou eu, quem estabelece os caminhos sou eu, quem tem a sua própria vontade sou eu, quem faz o que der na telha sou eu, a vida é minha e ninguém se meta nela, esse aí sou eu. É contra esse caminho mau que Davi está orando aqui, porque esse é o caminho do orgulho. E esse é o caminho da idolatria. É quando, de alguma forma, a gente diz crer em Deus, a gente diz crer na soberania de Deus, na onisciência de Deus, na onipresença de Deus, na profundidade desse relacionamento, e vive como se os donos da existência fôssemos nós. E Davi está aqui colocando o coração diante de Deus: Senhor, me prove. Prove o meu coração, me ponha à prova, me experimente. Senhor, desvencilhe isso que está dentro do meu coração, abra, exponha. E veja se há no meu coração esse caminho de orgulho, esse caminho de idolatria, esse caminho onde eu tento usurpar a supremacia de Cristo e me colocar como sendo Deus supremo da minha vida. Se houver caminho assim, Senhor, guie-me no caminho eterno. E o caminho eterno, irmãos, Jesus mesmo se declara: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Jesus é o caminho eterno. Livre-me do meu eu. Livre-me dessa perspectiva de governo onde o meu ego reina, e me coloque no caminho de Cristo, onde Ele reina, onde Ele é exaltado, onde Ele é adorado, onde só Ele merece toda a glória, onde Ele reina sobre tudo e sobre todos. É exatamente essa imagem que Cristo dá a João no seu Apocalipse. Ele assentado num alto e sublime trono, os reis da terra, as nações, depositando aos pés de Cristo toda a sua glória. É para Ele que os anjos cantam, os serafins cantam. É Ele quem merece toda a glória. E Davi está orando isso: livre-me do caminho mau e guie-me no caminho eterno. Irmãos, que essa possa ser a nossa oração também. E que por meio de Cristo, por meio desse véu que foi rasgado, desse acesso ao Santo dos Santos,
a gente possa perceber de forma muito clara, de forma experimental mesmo, essa confirmação do Espírito no nosso coração de que somos filhos de Deus, de que somos dele, de que ele é nosso, de que nós podemos adentrar o Santo dos Santos por esse novo e vivo caminho e desfrutar dessa presença maravilhosa de Deus, de contemplá-lo face a face como quem contempla o seu amigo, de desfrutarmos dessa relação profunda de um Deus que sonda o nosso coração, que conhece o nosso coração, que não aparta de nós a sua presença, que jamais desistirá de nós, e que no nosso coração seja gerado por todas essas convicções a adoração ao Senhor, a adoração, louvor, exaltação do nome de Cristo. Amém, irmãos? Queria convidar você a orar, a curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos, a ter um tempo de oração. Nós estamos diante do Senhor e hoje de forma muito especial diante da mesa do Senhor também. A mesa da comunhão, a mesa da aliança. Ore colocando o seu coração diante do Senhor. Essa é uma recomendação bíblica. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, para que possa participar da mesa do Senhor, possa discernir o corpo de Cristo. Enquanto isso, eu convido os presbíteros para virem à frente, para nos auxiliarem na distribuição dos elementos. Senhor, nós reconhecemos aqui, Pai, a nossa finitude, reconhecemos a nossa pequenez e completa capacidade e completa incapacidade, Pai, de estarmos aqui de pé ou de participarmos da Tua mesa. Mas ao mesmo tempo, Pai, louvamos a graça do Senhor revelada em Cristo Jesus, revelada naquela cruz, onde o sangue dele cobriu a multidão dos nossos pecados. Senhor, queremos aqui, Pai, colocar a nossa vida diante do Senhor, confessar os nossos pecados e, acima de tudo, confessar a suficiência do Teu Filho, Pai. E rogar aqui, Pai, que o Senhor abençoe esses elementos e que por meio dele, Pai, a Tua graça nos alcance. No nome de Jesus, Pai.